A minha voz, eu tô com uma gripe que tá difícil sair, velho. Pronto, estou muito feliz de estar aqui com todos vocês para compartilhar aqui da palavra. Sabemos que tudo que envolve a palavra de Deus, nós sabemos que o Espírito Santo está envolvido, né? Porque é ele que glorifica o Pai através da sua palavra. Então eu creio, pela oração também que foi feita, agradeço, que o Senhor ele está aqui conosco e ele vai falar conosco hoje através da sua palavra, que a sua palavra ela é viva e eficaz. Eu quero começar meu texto base, né? Que está em Romanos capítulo 8, versículo 26, que ele fala assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Eu vou ler de novo esse texto, porque aqui tem uma revelação total, né, sobre a oração. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Veja bem, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Irmãos, está aqui uma revelação tão forte a respeito disso, que primeiro a gente entende aqui que nós temos um intercessor. O Espírito Santo, ele tem o papel de interceder por nós. E sabe o que é forte? Que ele fala aqui que é com gemidos inexprimíveis. Ele fala que ele ora, ele intercede por nós sobremaneira. E esse gemidos, essa palavra gemidos, ela significa expressões profundas, expressões da alma, significa suspiros, choro, dor. Isso é um gemido. É aquela oração, é aquela intercessão de dentro, é o clamor que grita dentro da nossa alma. O gemido, ele muitas das vezes, ele não tem palavras, mas ele é interpretado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele intercede na nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Mas ele nos conduz para que nós façamos a vontade de Deus nessa intercessão. Porque ele diz que ele sabe a vontade do Pai para nós. E inexprimíveis é aquilo que não pode ser explicado. É aquilo que você não consegue colocar em palavras. Isso é a palavra inexprimíveis. A palavra inexprimíveis é aquilo que você não explica. É aquilo que você não consegue colocar em palavras. E o Senhor fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquilo que você não consegue colocar em palavras. A dor da sua alma. E sabe o que é o mais forte? É que o Espírito Santo, ele usa-nos para interceder. Ele usa-nos para interceder por alguém. Por isso que a oração profética,
ela está ligada a essa atuação do Espírito Santo na oração. Porque o Espírito Santo, ele revela, no versículo 27, ele fala, ele sonda o coração, sabe qual é a mente do Espírito, né? Em maiúsculo, a mente de Deus, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. A oração profética, ela tem um alinhamento com o Espírito Santo. E toda vez que você se anela ao Espírito, toda vez que você se inclina para Deus, você tem a revelação para interceder. A intercessão, ela é algo que vem de Deus. Olha que coisa tremenda. Nós temos alguém que intercede por nós. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é Jesus. É uma pessoa que é Deus, porque eles são um. Então, é como se Jesus intercede por nós. E nós fazemos o papel de Cristo aqui na Terra. Então, nós somos intercessores. O Senhor, aqui a gente estava fazendo uma matéria, né, que eu dou aula na minha igreja, e a gente estava numa matéria tremenda. E a gente estava falando sobre o homem. E o homem, ele nasceu para relacionar-se com alguém. O homem não nasceu para ficar sozinho. Então, nós nascemos para darmos para alguém, para relacionarmos com alguém, né? Para nós nos abrirmos, ajudar e compartilhar. Nós compartilhamos. E nós, como igreja, nós temos uma autoridade para interceder. Nós temos autoridade por Deus para interceder, porque o Espírito Santo ele faz esse papel. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você intercede. E isso é tão forte, o poder dessa intercessão, que é como você cumprisse a Bíblia inteira. Porque Jesus, ele resumiu todos os mandamentos em 2 mandamentos, que está lá em Mateus, né? Mateus 22, 37, diz aqui. Põe aí no telão, por favor. É brincadeira. Quando a gente está assim, a gente tem que abrir mesmo, né? A gente está tão acostumado da igreja, fala, coloca aí no telão, por favor. Mateus 22, 37 diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Qual é o segundo? E o segundo, semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei dos profetas. Então, nós temos 2 mandamentos. O primeiro mandamento, ama a Deus. O segundo mandamento é ame o próximo. E é interessante que o próximo, ele não está aqui falando o amigo. Ele não está falando aqui a mãe, o irmão, o esposo, a filha. Não, o próximo é quem está do teu lado. Ame. Ame o próximo. A intercessão, ela está ligada ao amor, ao entendimento. Quando você se coloca na intercessão por alguém, você está se colocando na brecha. E quando você se coloca na brecha, você faz uma oração profética. Você faz uma oração segundo o desejo que está aqui, a vontade de Deus, que ele intercede pelos santos, na sua vontade. Então, quando você se coloca na brecha e usa a sua boca, quando você abre a sua boca para interceder por alguém, você recebe de Deus a revelação para aquela oração e você tem autoridade. Porque você agora está deixando de orar por você e você está intercedendo por alguém. Você está colocando, você está sendo um escudo para aquela pessoa. Moisés tem uma das coisas mais fortes que a gente vê no Antigo Testamento em relação à intercessão é quando Moisés vai orar a Deus e ele pede pelo povo, ele pede perdão pelo povo, ele fala assim: risca o meu nome,
É como se ele falasse assim: eu dou minha vida, mas perdoa. É uma intercessão muito forte que Moisés faz ali. Moisés estava dando a sua vida em oração por alguém, intercessão. Senhor, perdoa o povo, nem que o Senhor tire o meu nome, nem que o Senhor risque o meu nome. E isso é tão forte que aqui em Êxodo 33, Êxodo 32, ele fala bem aqui, ó. Olha aqui, vós cometeste grande pecado, agora subirei, Êxodo 32, 30. Agora subirei ao Senhor e farei propiciação pelo seu pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreve. Olha que isso é um poder de intercessão, isso é um poder de que a pessoa coloca para orar por um povo. E essas orações, ela mexe com Deus. Abraão, ele se coloca na brecha para orar, interceder por alguém, e ele ora pelo seu sobrinho. E nós somos usados por Deus para interceder pela nossa casa. E essa oração é uma oração profética, porque, escuta só, Moisés sabia a revelação de Deus para que ele estava orando. Ele sabia que Deus ia punir o povo. Por quê que Deus ia punir o povo? Porque Deus falou para Moisés: desce lá que o povo está lá fazendo outra, está lá em idolatria. Desce lá para divertir o povo. O povo está celebrando lá a festa que não era para Deus, era para deuses. Porque o Moisés, quando foi subir o monte, eles começam a, a, a fazer um bezerro de ouro e a endeusar aquilo ali. Moisés sabia do que estava a interceder, porque havia uma revelação direta entre Deus e Moisés. Abraão, quando vai orar por Ló, por que Abraão faz a oração correta? Porque Deus revelou a Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. O alinhamento com Deus, você intercede segundo o propósito, segundo a revelação do Espírito. A oração de Abraão não foi uma oração aleatória. O que eu vou orar? Deus, se tiver. Não, o Senhor revelou para Abraão: eu vou destruir. Poderia eu ocultar alguma coisa a Abraão? E aí, olha que tremendo. Quando Abraão vai orar, vai interceder, ele está intercedendo na revelação do Deus vivo, ou seja, da própria boca de Deus. Então, é uma intercessão segundo o plano espiritual do que estava acontecendo. Então, ele intercede. Senhor, se tiver lá 50 justos, o Senhor pouparia. Ele intercede para 50 justos. Veja que ele não está orando só por Ló. Ele está intercedendo por todos os justos de Sodoma. Depois ele vai descendo, 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 descendo. E sabe o que é bonito? Deus ouve a oração de Abraão. Deus ouve a intercessão de Abraão. E naquele momento, o Senhor livra Ló pela intercessão de Abraão. E Deus envia o socorro. Abraão, ele intercedeu por Ismael. E quando o Senhor vai falar com ele a respeito de Isaac, Deus fala para Abraão: eu ouvi o seu clamor. Não se preocupa com o menino. Eu vou cuidar do menino. Deus ouve a intercessão de Abraão. O Senhor, ele ouve a oração quando você ora profeticamente, quando você ora no Espírito, quando você ora dentro da conexão do campo espiritual, daquilo que o Espírito Santo revela, porque quem intercede por nós é o Espírito Santo, na revelação correta, na intercessão correta. Ou seja, a palavra intercessão, ela está alinhada ao Espírito Santo. E essa oração, ela está conectada ao que realmente está acontecendo no mundo espiritual. Então, você ora certinho. Então, por isso que o Senhor ele escutou o clamor de Moisés. Deus escutou o clamor de Agar no deserto, que ela não, ela no choro dela,
Estava ali a tradução do seu clamor pelo seu filho Ismael, porque o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, pela dor, pela profundeza da alma, pelo suspiro. E ali o Senhor responde. E olha só que coisa tremenda. H, naquele momento, estava intercedendo pelo seu filho. E a intercessão dela não era assim, Deus, livra ele, não. Era o gemido inexprimível, era a palavra que não saía. Eu vou ficar aqui para que eu não veja ele morrer. Mas naquele momento era como uma intercessão de uma mãe desesperada pelo seu filho. E o socorro veio porque naquele momento ela não estava olhando se ela ia morrer. Ela não estava preocupada se ia acabar a vida dela ali. Ela estava desesperada pelo seu filho. E naquele momento, o seu clamor, que era em forma de choro, gemidos inexprimíveis, ele é respondido naquele momento, com escape. E, e a gente vê Deus respondendo o seu clamor, que mesmo assim não é por palavras, mas eu coloquei na brecha para chorar por alguém. A lágrima é uma intercessão. Ou seja, a sua emoção por alguém é uma intercessão. Quando você para e se preocupa por alguém, se conecta a alguém na intercessão, isso Deus ouve e responde como uma oração, como uma intercessão por alguém. Imagina o clamor, o poder da intercessão, ele é algo tão tremendo, ele é algo tão forte. A gente vê que isso é tão poderoso que Estevão, no livro de Atos, ele naquele momento ali, que ele estava na beira da morte, ele fala, Senhor, perdoa eles, que eles não sabem o que fazer. Detalhe, ele estava ajoelhado. Ele ajoelhou na hora que ele estava sendo apedrejado à morte. Ele olhou para o céu e ele teve a revelação do Espírito Santo. Quando você olha para o céu, você faz a intercessão, você revela a vontade, a Deus revela a sua vontade quando você se inclina para o Espírito. E ali naquele momento, Estevão alinhou-se ao coração de Deus. Ele alinha na intercessão. Então, Estevão faz o que Jesus faz. Estevão fez o que Jesus fez. A oração profética ela é revelada. Porque nós podemos condenar alguém, veja bem, nós fomos chamados para abençoar, nós fomos chamados para dar vida, mas nós podemos dar a nossa vida, a nossa boca para amaldiçoar alguém. E a intercessão, a oração profética, é uma oração alinhada ao Espírito, a qual você ora na vontade do Pai, a qual você intercede dentro do campo que Deus está te revelando. E aí vem a intercessão dentro do propósito de Deus. E nós, tirando aqui um parênteses, quando Estevão ele está ali sendo apedrejado, que ele olha para o céu e que ele tem a conexão com o Pai, ele ali entende que aquele povo precisava de um perdão, diferente de Jonas. Jonas não conseguiu interceder por Nínive, porque Nínive era seu inimigo. Então, Jonas não consegue interceder uma intercessão sincera por Nínive. E o Senhor, ele teve que ouvir o clamor do rei de Nínive, porque a pregação de Jonas era para destruição. O clamor que subiu ao céu, aleluia, não foi o pedido de Jonas. Porque o clamor de Jonas dentro do seu espírito era: mata Nínive. Mas o que o Espírito Santo queria, acharam alguém que tivesse brecha, era para que intercedesse por Nínive. O que Estevão fez.
Então, Jonas, naquele momento, o que que ele faz? Ele intercede, só que para destruição. E sabe o que que o Senhor faz? Ele procura um clamor para a salvação. Então, o que que Deus faz? Ele escuta o clamor do rei de Nínive e de todo aquele povo, porque o rei de Nínive, aleluia, se prostra diante de Deus, todo errado, todo sujo, pecador. Não, pecador é pouco, matador, mas ele se prostra diante de Deus, ele se ajoelha no chão e se veste de saco, ele jejua e pede para que todo o povo se rendesse a Deus. E aquele clamor subiu ao céu, porque essa era a intercessão do Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer você orar pelo aquilo que você não enxerga, por aquilo que você não acredita, por aquilo que você não dá nenhum valor. O Espírito Santo vai abrir os seus olhos para que você ore por Paulo e não por Saulo. Porque quando a revelação da oração profética é que quando você vai olhar para o teu inimigo, ou vai olhar para quem te dá, faz mal, para quem está te dando trabalho, se é os teus filhos, você não vai orar olhando Saulo. Porque se você olhar Saulo, a sua oração é: Pai, ele é teu inimigo, mate-o, castiga-o. Mas, quando você tem a revelação do Espírito Santo, quando você se anela ao Espírito Santo, aí vem o poder da intercessão. E aí você entende a vontade de Deus. E aí você não ora pela saída errada. Você não está orando pelo algo errado, mas você está orando pelo aquilo que Deus tem propósito naquela situação. E quando você se alinha a isso, quando você se conecta ao Espírito Santo, essa intercessão, ela vira uma guerra, ela vira um escudo, ela vira uma proteção e ela vira uma coisa muito tremenda. Você passa a estar do lado de Deus. Você passa a estar guerreando por aquilo que Deus está anelado ao coração de Deus. Então imagina essa força. E só para dar um parênteses, que depois eu vou rapidamente, que eu já vou terminar, eu já estou no finalzinho, eu vou chegar na parte da gente falar dos filhos, mas eu preciso dar esse parênteses, dessa intercessão profética, em tudo. Em Mateus capítulo 5, versículo 43, ó, olha o que diz aqui. Mateus capítulo 5, 43, ele fala assim, olha, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e agora vem a coisa, irmãos, e orai, intercedei. Podia ser, não podia ser só amar? Não podia ser só assim, ama teu inimigo. Ele lá e você aqui. Não, interceda. Esse é o evangelho. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai, intercedei pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do Pai Celeste. Deus está falando. Nós temos um papel, meus queridos. Nós precisamos colocar nossa vida, dar vida por alguém, porque o Senhor fala isso. Nós devemos dar nossa vida por alguém, pelas almas. Às vezes a gente fala assim, eu quero tanto fazer a obra, interceda. Ah, queria tanto fazer o campo missionário, queria tanto, eu queria tanto estar lá. Você pode estar lá no seu clamor. E eu quero dizer uma coisa para você, o quanto que isso aqui é forte. A intercessão, ela te anela dentro do propósito daquilo que está sendo gerado.
Então, toda vez que você intercede por alguém, e é uma oração profética, ou seja, uma oração alinhada ao Espírito Santo, você está anelando aquele propósito. Então, todo o sucesso daquele propósito, você está dentro dele. Sabe aquele versículo que fala assim, ó, um plantou e o outro regou, né? Paulo planta, Apolo rega, Pedro vai arar a terra, Joana vai, sei lá, molhar, enfim. Cada um faz a sua parte, mas dentro desse propósito, quando você intercede por alguém, você anela aquele propósito. E lá, quando você chegar lá em cima, você vai falar, Senhor, eu não fiz nada. Eu estou com as mãos vazias. O Senhor fala, não, sua mão está cheia. Lembra quando você intercedeu por Nínive? Toda Nínive se rendeu aos pés do Senhor. Tem 100.000 almas aí na tua mão. Não, Senhor, mas eu não fui em Nínive. Mas você intercedeu por Nínive. E eu vou te falar, o poder da intercessão é tão forte que eu vi um testemunho de um ex-satanista, e ele foi, nasceu para trabalhar para o diabo mesmo. A função dele no mundo das trevas era criar uma religião, que o diabo cria religiões. Então, ele disse que ele tinha umas funções de matar algumas pessoas, né, que o diabo dava essa ordem. E ele, quando ele foi para matar um cara, e ele falou que esse homem, que o diabo falou que era para matar, o espírito da morte, ele era todo errado, tá? Ele era todo, ou seja, legalmente o diabo ele tinha vamos dizer, a liberdade, entre aspas, né? Mas legalmente o diabo podia ceifar a vida daquele homem. Então, Satanás mandou ele, junto com a legião que andava com ele, para que ele matasse. E quando ele fala matar, não é ir lá e enfiar um negócio nele, não. É mesmo tudo com o espírito da morte mesmo. Ele ia lá, fazia a invocação lá das trevas e mata mesmo. E ele disse que quando ele chegou no local para poder lá começar a fazer lá os seus conjuros que ele tem que fazer para o cara morrer, os demônios que estavam com ele falou assim, olha, não dá. Ele, como assim não dá? Ele, não pode, ele não vai dar. Ele, como assim não dá para matar ele? Ele falou assim, porque tem alguém agora intercedendo por ele. Tem alguém que está orando por ele, a gente não pode matar ele hoje. O poder, e ali ele viu que havia um poder maior. Agora, olha o poder da intercessão. O poder da intercessão é você colocar, fazer um escudo na frente de alguém e você pensa que o Deus não te ouve. Quer ver uma oração rápida ser ouvida, é uma oração intercessória. Porque quando você nega a si mesmo e se coloca na frente de alguém e intercede, o Espírito Santo fala, opa, eu vou usar. Fulano colocou-se na brecha, eu vou usar ele agora. E isso é tão poderoso que eu ouvi um testemunho tão tremendo de um pai que estava fechando a porta do carro, o pai era pastor, o filho estava afastado, literalmente afastado. Desviou-se do caminho do Senhor. E o pai, na hora que vai fechar a porta, ele tem uma revelação do Espírito Santo. E aí ele ora certinho. A oração, a gente não ora certo. Quando a gente ora por orar, que a gente não se anela ao Espírito e não entende o profético da coisa, a gente vai orar, Deus, oh Pai, meu filho, Senhor, onde estás? Converte. Mas não, na hora que ele teve a conexão do Espírito Santo, ele parou tudo, na hora de fechar o carro, ele parou e fez a oração alinhada ao profético, ou seja, ao mundo espiritual instantâneo. Então ele começou a repreender o espírito da morte na vida do seu filho. Ele falou: Espírito da morte, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Ele começou a falar: Deus, dá vida ao meu filho. Isso se chama oração profética. A oração profética é alinhada ao Espírito Santo. Não existe oração profética sem o Espírito Santo. Não existe. Não existe.
Você alinhou-se ao céu. Quando você se coloca na brecha para ajoelhar e querer interceder por alguém, é a hora que o céu abre, a revelação abre, e você ora profeticamente. E naquele momento, aquele pai repreendendo o espírito da morte, o filho estava tendo uma overdose de droga junto com os amigos numa casa de festa, dentro do banheiro da casa de banho, como você conhece. E naquele momento ali, os seus dois amigos que estavam do seu lado morreram com a overdose. E ele viu uma luz entrar dentro da casa de banho e soprar na sua boca. Ele estava morrendo. E hoje esse jovem prega em todo lugar. A oração intercessória, profética, alinhada ao Espírito. É uma oração que é na hora. É aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. E você, quando ora dentro daquilo ali, o Senhor, ele move na sua oração, na sua intercessão. E isso, para encerrar agora, que eu vou fechar agora, a intercessão, ela é tão forte que a gente sabe que a gente tem o exemplo de Ló, que ele intercedia pelos... De Jó, desculpa, que ele intercedia pelos seus filhos. Jó intercedia pelos seus filhos. Jó, quando perde tudo, ele tinha o maior motivo da vida dele para interceder por ele. Ele tinha toda a razão do mundo para orar por ele. Ele tinha toda a razão do mundo para clamar pela sua vida, para jejuar pela sua vida. Jó passou o livro de Jó tem 42 capítulos. Nesses 42 capítulos, a gente vê uma luta de Jó para tentar entender, para tentar encaixar o que estava se acontecendo. Muitas das vezes você via Jó abrir a sua boca para clamar um desespero, para gritar, né? Quando ele diz que, quem dera se eu tivesse aqui um juízo entre eu e o Senhor, né? Uma audiência, eu provaria que eu era inocente. Então, assim, Jó teve momentos de grito com Deus, né? De desespero, mas tem um momento que Jó, ele se anela a Deus. E é nesse momento que Deus, ele entra e responde. Quando você se coloca na brecha por alguém e se anela a Deus para que interceda por ela, você está aliando ao propósito do eterno Deus e você está sendo também ouvida. A Bíblia diz em Jó, capítulo 42, ele fala aqui no versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, quando ele intercedia pelos seus amigos, o Senhor mudou a sorte de Jó. E o Senhor deu-lhe em dobro tudo que possuía. No momento que Jó, ele conseguiu, irmão, você não tem noção do que é isso, não. Você tirar o olho para a sua necessidade, olhar a necessidade da tua casa, olhar a necessidade dos teus filhos, você parar e ser boca profética na intercessão, você vira cativeiro. Você transforma. Quando você para de olhar para você, para o seu problema, para a sua própria dificuldade, e consegue achar ali o momento de ser usado por Deus, ser instrumento de Deus, e você conseguir interceder pelo próximo, por quem está na tua frente, pela tua casa, o Senhor vira cativo. O Senhor transforma não só a vida de quem você está orando, mas a sua vida que você está intercedendo. Porque você se colocou na brecha. Você fez o papel que o Espírito Santo procura, que é interceda. O Espírito Santo está procurando pessoas que se colocam na brecha, porque essa oração é a oração que funciona, é a oração que move, é a oração que quebra, é a oração que protege. E eu quero deixar essa palavra para o coração dos irmãos, para dizer que nós, dentro do que nós começamos, que o Espírito Santo intercede por nós. Toda vez que você for orar,
pelos seus filhos, ou pelo seu marido, pela sua família. E por que não pela sua família espiritual, pela igreja? Por que não pelo ímpio? Por que não por esse que está andando com seus filhos, que são ímpios? Por que se ao invés de estar desesperada, intercedendo só pelo teu filho, por que você não intercede pelo amigo do teu filho? Por que você não intercede por esse coleguinha que está levando ele no mau caminho, ou ela? Por que você não intercede pela amiga, pelos amigos, pelas amigas da tua filha? Por que você não intercede pelo aquele malfeitor que está ali pela redondeza? Fala, Senhor, converte esses malfeitores, para que eles não cheguem na sua casa. A oração profética é uma oração entendida e alinhada ao Espírito, é uma oração racional. Racional. A oração irracional, a oração da emoção, é uma oração que ela não tem entendimento daquilo que é a vontade de Deus. Mas a oração racional, você ora de acordo com a vontade de Deus, você se anela à vontade dele, a sua oração é respondida. Ela é respondida, porque está dentro do querer e efetuar do Senhor. Então, seja o escudo da tua casa, não pelo que você quer. Não ore pedir, não ore dando a direção a Deus. Ora, Senhor, Espírito Santo, me usa agora, porque eu sei que o Senhor tem a revelação. Eu sei, eu quero que o Nínive seja destruído, mas o Senhor, quando eu anelo ao teu Espírito, eu vejo que eu tenho que clamar por Nínive. Senhor, eu quero que minha filha faça faculdade tal, mas quando eu me anelo no teu Espírito, eu vejo que ela é uma missionária. Eu vejo que o Senhor tem outra coisa para ela. Então eu vou orar segundo o teu querer. Eu vou orar segundo aquilo que o teu Espírito Santo me conduz nesse momento. Então a melhor oração não é a que a sua alma está chorando, mas é o que o Espírito Santo está clamando. Então, que nesse momento nós possamos alinhar-nos ao Espírito Santo. Feche seus olhos, que eu vou fazer uma oração antes da pastora Cris fazer também toda a oração por nós, mas eu gostaria de fazer uma oração específica naquilo que eu trouxe hoje, desse exatamente poder da intercessão e mandamento. Nós devemos dar a nossa vida pelo outro, e quando é pelo outro, não é só pelo nosso filho, mas pelo nosso inimigo, pelo inimigo do nosso filho também. Então vamos clamar. Pai, Espírito Santo, tua palavra diz que o Espírito do Senhor é que intercede por nós. O Senhor fala que nós não sabemos orar, mas o teu Espírito Santo, que sabe a vontade de Deus, intercede por nós. Então, Senhor, nós queremos exatamente orar a tua vontade, porque sabemos que a tua vontade ela é perfeita e é eficaz, não só para a nossa vida, mas para a vida da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, e por que não, dos nossos próprios inimigos. Porque quando nós intercedemos, Senhor, por Saulo, na verdade nós estamos intercedendo por aquele que começou o evangelho. Nós estamos intercedendo por Paulo, que foi aquele que depois deu a mão ao caído, deu a mão ao necessitado em oração. Porque não teve uma carta que Paulo não dizia: estou intercedendo incessantemente por vós, estou orando por vós, estou intercedendo por vós. Então, Senhor, quem orou por Saulo não imaginava que se alinhasse a oração profética, na verdade não estava livrando o filho de um matador, na verdade estava trazendo um pai, um apóstolo, um salvador, que através das suas palavras nos conectou ao Pai. Senhor, então, que nós possamos hoje entender que o poder da intercessão está em estar alinhado com o Espírito Santo, está alinhado à sua vontade. Então, que o Senhor possa hoje abrir o nosso entendimento e o nosso coração para nos colocar na brecha, para que nós venhamos interceder de acordo com a sua vontade. Que o Senhor, Espírito Santo de Deus, possa nos conduzir
em todo momento que nos colocamos na brecha para alguém, seja nossos filhos, seja nosso marido, seja o nosso vizinho, seja pelo nosso pastor, pelos nossos irmãos, seja por aqueles que estão, ó Pai, na beira da morte espiritual, quando nós nos colocamos nas brechas, o Espírito Santo nos usa como instrumento, como boca profética sobre esta vida, a qual o Senhor diz na tua palavra, que o Senhor larga 99 e vai atrás de uma. E se nós hoje pararmos para interceder por uma ovelha, o Senhor está olhando para nós e fala: achei um coração que se anela ao meu, porque ele não está orando para que ele não volte, mas ele ora pelo aquele que está perdido. E essa oração alinhada ao Pai traz resultado e prosperidade para nós. Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra esteja pousada em nosso coração e que o entendimento sobre a oração esteja em nós, Senhor. Revela a nós a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Agradeço, irmãos, a minha oportunidade. Amém? Pastora Cris, obrigada pela essa oportunidade.